Vamos falar de Sanepar, sobre uma grande polêmica que envolve os dividendos da companhia, também sobre o resultado trimestral da empresa Sanepar com código de negociação SAPR3, SAPR4 ou SAPR11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 5.175% no período ao acionista, contra apenas 442% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 52.750 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Trazendo agora para uma realidade mais próxima, os últimos 5 anos, Sanepar retornou 90% ao acionista contra apenas 36% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você, como investidor, tem que obrigatoriamente estar lendo antes de entrar no mercado de ações, antes de entrar no mercado de capitais. E antes da gente entrar no resultado de fato, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sempre venho trazendo o possível impacto do fim do juros sobre capital próprio, que está tramitando. Tivemos boas notícias, corroborando um pouco com aquilo que eu sempre falo, de uma solução intermediária, podendo usar um pouco o padrão europeu da extinção dessa questão fiscal do juros sobre capital próprio para fazer algo intermediário, porque o impacto ele é gigante nas companhias que se utilizam de juros sobre capital próprio. Em qualquer estudo que seja, e eu trouxe diversos, a Sanepar sempre figura entre as mais impactadas. Setor de saneamento, na realidade, ele é o setor mais impactado caso nós tenhamos de fato a extinção de juros sobre capital próprio. Depois nós temos logo o setor bancário na sequência. O primeiro comentário para você, acionista e sócio de Sanepar, assim como eu, vale ficar atento à tramitação disso, porém temos boas notícias. Talvez tenhamos uma solução intermediária, talvez não tenhamos solução nenhuma, isso simplesmente seja postergado. Vamos aguardar. Acessando sempre o RI da empresa, acessem o RI de todas as suas investidas, informações oficiais da empresa. Primeiramente, destaques: receita líquida crescendo 12% na base anual, EBITDA crescendo 35%, quase 36%. Esse, para mim, sim, o principal ponto desse resultado. A melhor parte desse resultado é um crescimento de 36% no EBITDA e um lucro líquido no final 44% superior quando comparado no year over year, quando comparado ao terceiro trimestre do ano passado. Não só o resultado final esse é a última linha, sempre o lucro líquido foi melhor, o EBITDA foi melhor. Um ponto que ninguém cita e que eu sempre trago para vocês é a saúde da empresa, questão dívida e financeira. E o caixa da companhia não para de crescer. Primeiramente eu quero dar os parabéns, são poucas as empresas que trazem informações trianuais, ou seja, eles colocam uma base de comparação de 3 anos no relatório financeiro, nas demonstrações contábeis. Parabéns, pessoal da Sanepar. Então você pode observar aqui embaixo que no final do período, o caixa da companhia, tudo aquilo que ela tem disponibilidades, estamos falando de fluxo de caixa, não parou de crescer e atingiu quase 1,3 bilhão de reais. É um crescimento robusto, ponto para a empresa. Desempenho financeiro dela, ela vai destrinchar um pouco daquilo que já estava nos destaques. A gente teve uma variação de 17,4%. A geração da companhia de fato está aumentando e aumentando bastante. E uma alavancagem hoje na casa de 1,6. Esse ratio de 1,6 é a relação dívida EBITDA da companhia 1,6. E tudo isso que eu falei para vocês se traduz em que temos comparação trianual aqui, reforçando de novo, parabéns Sanepar, uma receita líquida crescendo 12,1%, atingindo 1,6 bilhões de reais. Não vou entrar no mérito da questão de custo de pessoal, energia e materiais, algo que apenas me chama atenção raramente na Sanepar é custo de material e um custo de provisões trabalhistas, cíveis ou qualquer outro passivo que seja. Porém, eu já observei o relatório um pouco mais a fundo, está controlado, está dentro do esperado, mas para você que gosta realmente de analisar balanço a fundo, assim como eu, dê uma olhada nisso um pouco mais destrinchado. É um ponto de atenção,
porém não é um ponto de alerta. Se traduziu também em um resultado líquido de 396 milhões, 400 milhões arredondando no trimestre, uma forte alta de 44% quando comparado a 274 milhões do ano passado. EBITDA atingiu 777 milhões. Lembram-se que eu falei que o ponto mais importante era o EBITDA para mim, antes mesmo até do que o lucro líquido? Quando a gente olha aqui o EBIT crescendo 41%, o EBIT ele é o mais aproximado, de uma maneira muito simplista para vocês, o EBIT ele é o mais próximo de que você tem da saúde da companhia. Estamos falando de saúde operacional da companhia, capacidade de geração de caixa da companhia através do seu core business. O EBIT ele é o mais próximo que você tem disso. O EBITDA é posterior a isso, entre amortização, impostos e tudo mais. Então o resultado do EBIT crescendo 41% reflete no lucro líquido saltando 44%. A companhia respondeu bem pós divulgação do resultado, subiu, mas ela já vem num processo de subida há muitos meses e com base em 9 casas ou 9 analistas que cobrem a companhia, ela tem 5 recomendações neutras, ela tem 2 recomendações de compra e ela tem 2 recomendações de venda. Já vou comentar um pouco disso lá no gerenciamento de risco, que é de fato mais importante para você, investidor. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros. Tese essa de Peter Lynch. O que o investidor faz é abrir a DRE da companhia, histórico mais longo possível, e é fácil observar como a crescente de receita da Sanepar é um relógio. Essa DRE, para mim, ela é a foto mais bonita, ela é a melhor demonstração contábil de toda a Bolsa de Valores brasileira, das 477 ações listadas na Bolsa. A DRE da Sanepar é a mais bonita, ela parece um relógio. Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 12, porém nos últimos anos vem entregando retorno muito acima disso, sendo que o atual é de 15,68%. Esse não é um processo novo da Sanepar, a Sanepar já vem crescendo em retorno sobre equity há praticamente uma década. A grande questão é se ela vai conseguir manter esse retorno acima de 13, 14, 15% como ela vem fazendo. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 6,79%, o Banco do Brasil flutua próximo disso, e o atual é de 7,75%. Ela é uma excelente remuneradora ao acionista. Apenas um contraponto que eu vou fazer é na questão da periodicidade, mas a gente já vai chegar lá. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de 1988, regressão à média. Ela tem uma média histórica de 6,92, sendo que nos últimos 3 anos ela vem sendo negociada abaixo dessa média, sendo o seu PL atual de 4,89 apenas. Dívida líquida versus EBITDA, a gente citou isso nas demonstrações contábeis da companhia. Empresas sem dívida não falem, tese essa de Peter Lynch. Ela tem uma média histórica no ratio de 1,64, sendo que o seu atual está muito em linha, 1,62. É um controle muito bem feito pela companhia. Vamos pegar 0,18 para simplificar e divide por 6%, tese essa de Luiz Barsi Filho, que é o mínimo que ele aceita em forma de remuneração pelas investidas dele. Nós teríamos um preço teto de R$ 3. Caso eu faça um dividendo preditivo e a gente atinja 0,30 centavos, foi pago no último ano fiscal fechado, que é 2022, a gente vai pegar 0,30 dividido por 6%, nós teríamos um preço teto de R$ 5, portanto acima do valor de negociação dela agora. Cálculo de preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui do lado, pausem se quiser. Preço justo e preço teto são teses totalmente diferentes. 22,5 multiplicado pelo earnings per share, que é o lucro por ação, 0,99, multiplica novamente pelo business value per share, que é o VPA, 6,28, eleva a raiz quadrada e nós teríamos um preço justo de 11,8 para a Sanepar. Chegamos então a gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível, portanto falamos de Sanepar,
uma empresa de utilities, de saneamento, e ela obtém para mim nota 4, portanto eu considero ela uma ótima empresa. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Primeiro comentário, eu trago o SAPR3, porque isso daqui são dados da minha planilha. No caso da Sanepar, eu tenho a SAPR3. Existe aquela tese do Baster, né? Sócio é sempre on, PN não existe. Eu não sou a ferro e fogo isso, e nem por conta dele, mas na maioria das vezes, a maioria das minhas ações, como eu revelei, por exemplo, recentemente o quanto eu vou receber em Bradesco, com quase 4.000 ações de Bradesco, eu tenho BBDC3 na maioria das minhas investidas. Ainda mais naquelas que eu tenho um aporte um pouco mais considerável, eu sempre tenho as ordinárias, direito a voto, segurança do proprietário. PN, eu tenho e tenho muitas, porém sempre que eu penso em me expor um pouco mais, eu levo em consideração a questão da ON e da PN. Pontos positivos e negativos da Sanepar. Primeiro, pontos positivos. É a melhor demonstração contábil, a melhor DRE da Bolsa de Valores, indiscutível. Nunca entrega retorno negativo aos acionistas. Tem boa eficiência, tem um excelente yield histórico. O preço sobre lucro não é algo positivo, porque se você segue a tese de Robert Shiller de regressão à média, ele serve apenas para indicar ponto de entrada ou saída das companhias. Dívida muito bem controlada. E chegamos aqui talvez àquele que seja o ponto mais polêmico da Sanepar. Um caso curioso, porque ela é uma das empresas mais antigas que eu tenho e ela é uma das empresas que mais me dá trabalho, porque ela sempre tem dividendos em trânsito. Se você é acionista da Sanepar assim como eu, você sabe que algumas empresas possuem dividendo em trânsito de um ano para o outro. Se você não sabe o que é dividendo em trânsito, são proventos anunciados que você carrega para o próximo ano fiscal. E a Sanepar ela é mestre em fazer isso. Ela é mestre em anunciar um dividendo no ano de 2022, porém ela só paga esse dividendo no ano de 2023, então ela acaba dando trabalho no imposto de renda. E a falta de periodicidade que vocês podem observar aqui em cima no mapa de calor dela, e o pior de tudo isso é que ela anuncia e paga muito depois. Esse é o grande calcanhar de Aquiles da Sanepar. E vou trazer para o enredo também, eu não lembro se foi o próprio Barsi que está aqui do lado, ou se foi a filha dele, aquela que vende cursos e tal. Mas eles venderam ou não tem mais por conta da periodicidade. E aí é um grande ponto, porque isso não é algo factível, isso não são números em que sentido? A empresa está cara ou está barata, tem um ROI baixo ou alto, tem uma DRE que cresce constantemente, como é possível ver. Isso é muito individualizado em que sentido? Para mim, não tem nenhum problema a Sanepar me pagar o dividendo dela o ano que vem. Eu tenho na minha pirâmide, e já falei para vocês enxergarem a carteira de vocês como uma pirâmide. Carteira não deve ser enxergada como pizza, porque na minha base fundamental dos meus investimentos, todas as ações nota 5, elas são a base da cadeia, a base do processo. Elas me fornecem os dividendos que eu preciso, elas têm a melhor periodicidade, elas são as mais confiáveis, enfim, são apenas nota máxima. A Sanepar, eu posso intitular ela para vocês, fazendo uma analogia muito simples, ela é aquele banco de reservas de luxo. É a única forma que eu consigo enxergar, porque ela é uma empresa que dentro dos seus fundamentos não existe motivo para vender ela, avaliando ela de maneira pessoal, ok? Isso não é recomendação de nada, mas quando você olha os números, você olha aqui embaixo, por exemplo, o dividendo é crescente, cresceu nesse trimestre novamente, receita e lucro, EBITDA, e vai crescer dividendo novamente. Ela é um reloginho de fazer isso. Então esse ponto tão polêmico, quero trazer à luz de vocês. Esqueçam o que eu analiso, porque isso é pessoal. Esqueçam que a pessoa que vende cursos analisa, isso é muito pessoal. Lado pessoal meu não faz a menor diferença. O que serve para vocês? Um portfólio de 5, 10 ou 15 empresas, que é o mais comum. Para você faz diferença uma excelente empresa te pagar uma vez ao ano? Se sim, excluam. Se perguntem, não faz, eu tenho outras que me pagam com uma periodicidade maior e eu posso ter uma excelente empresa dessa ainda como um backup, me rendendo um dividend yield maior do que o Banco do Brasil, por exemplo, então faz sentido. Então é só para trazer um pouco de luz para vocês nessa polêmica de periodicidade, porque se a gente for agir a ferro e fogo, a gente acaba excluindo excelentes empresas e perdendo grandes oportunidades. E o segundo ponto negativo dela, e isso é uma das coisas que faz que ela seja negociada a múltiplos tão baixos, múltiplos baixos denotam
pouca expectativa de crescimento do mercado. E o fato dela, inclusive, ter recomendações de vendas, mesmo tendo um número tão bom, é porque, primeiro, ela é uma estatal e o mercado leva isso em consideração. Segundo, baixa expectativa de crescimento. O mercado não gosta de empresas que cresçam na casa de 7, 8, 9, 10%. O mercado é sedento e o mercado quer empresas que cresçam acima de 2 dígitos. Eu não gosto, eu sou pragmático e gosto de empresas lentas, porém constantes. E terceiro, a insegurança jurídica do país no que diz respeito ao setor de utility. Sempre falo para vocês do perigo das elétricas e do perigo de empresas de saneamento, muito mal reguladas, abaixo do guarda-chuva do Estado. No caso da Sanepar, a gente está falando do marco do saneamento, é um capex gigante. Estamos falando de bilhões e bilhões de investimentos da Sanepar e das co-irmãs dela na Bolsa de Valores. Por isso, ela está inclusive terceirizando alguma dessas concessões. Ela está vendendo, não é mérito do vídeo. Eu já fiz um vídeo explicando como ela foi, entre aspas, privatizada. Procura o vídeo no canal. Isso joga muito contra as empresas de utilities. Nesse caso específico, saneamento. É um capex para o marco do saneamento gigante. O Brasil precisa de investimentos, nós temos um setor de saneamento muito pobre, muita gente sem tratamento, e isso machuca de certa forma as empresas. Junto a isso, a insegurança jurídica. Já mudaram muitas leis, estão mexendo no marco de saneamento, mexeram nas reguladoras do setor, enfim, insegurança jurídica. Eu gosto e gosto muito dela. Comentário de cunho pessoal. Para mim, ela está entre as 5 melhores empresas da Bolsa de Valores, porém, ela não está entre as minhas empresas que têm nota máxima, porque é uma estatal e o risco jurídico dela é altíssimo. No mais, gosto muito, os números não mentem, ela é uma excelente empresa e já se provou excelente. E como você faz para obter retornos de mais de 5.000%, transformar apenas R$1.000 em R$53.000, é aplicando a metodologia das 3 chaves, encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque-as das 7 chaves ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, pobre e individual, ter sucesso no mercado de capitais, ter sucesso na Bolsa de Valores. Portanto, hoje falamos da Sanepar, durante a semana tem mais diversos resultados, tem de Itaúsa, entre outras. Nos vemos nos próximos vídeos e até lá!